Meus amados, diletos irmãos e amigos que têm nos acompanhado em nosso estudo bíblico desde o livro de Gênesis. Deus o abençoe ricamente a sua vida. Não deixe de compartilhar essa palavra. Dá um joia, deixar um comentário, uma pergunta e se inscrever em nosso canal. Amados, no conteúdo anterior, nós falamos sobre a mudança de governo a sugerir pelos israelitas diante de Samuel. O povo estava, na verdade, cansado daquele sistema de governo e alegaram duas coisas: a velhice de Samuel, e acusaram os filhos de Samuel, Abias e Joel, de serem líderes tendenciosos, que aceitavam suborno e eram avarentos e prejudicava Israel com esse tipo de atitude. Foram as alegações que eles tiveram para pedir uma mudança de governo. Assim, a teocracia, isto é, o governo de Deus, é substituído pela monarquia, um governo regido por um monarca. Nesse conteúdo, portanto, estaremos analisando o princípio de um governo regido por um rei. O primeiro rei de Israel, 1095 antes de Jesus Cristo. Por isso quero pedir a você, humildemente, que pegue a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 9. Estaremos analisando aqui o capítulo 9, versículos de 1 ao 27, 2 pontos. A pessoa do primeiro rei de Israel, a pessoa de Saul e as particularidades desse primeiro governo de Israel. 1 Samuel, no capítulo de número 9, versículos 1 e 2, nós temos a pessoa de Saul. O pai de Saul era Quis, um homem chamado Quis. A condição financeira de Quis era muito boa. Era um homem de posses, que tinha dinheiro, tinha um poder capital enorme. Ele era homem de bens. Sendo assim, o próprio Deus escolheu esse rapaz chamado Saul para ser o primeiro monarca. Mas lembre-se você as circunstâncias em que Israel recebe seu primeiro monarca. Observe as condições espirituais em torno dessa mudança de governo. Rejeitaram um homem sábio, um homem de Deus, porque estava de cabelos brancos, já velho, alegando, portanto, infidelidade dos dois filhos desse cidadão chamado Samuel.
Então é uma situação que os teólogos deveriam pensar e escrever, apontar. A Bíblia define as qualidades físicas de Saul. Eles estavam cansados de um homem de Deus, de um profeta de Deus. Então, escolheram pela vanglória, desejaram um rei pela vaidade, pela soberba, e não porque Deus queria lhes dar um rei. Mas, conforme falamos nos vídeos anteriores, as Escrituras se cumprindo, Moisés profetizou que Israel viveria uma monarquia. Então, as Escrituras estão se cumprindo aqui também. Pois bem, nos versículos 1 e 2 do capítulo 9, a Bíblia mostra as condições materiais deles. Um homem benjamita, um homem de bens, o pai de Saul, Quis. O filho, um top model. Se fosse nos dias de hoje, se fosse nos dias de hoje, Saul estaria em Hollywood, fazendo propaganda das maiores grifes de roupas do mundo. Por quê? Porque era um homem de aparência inestimável. Um moço jovem, um homem belo. Diz a Bíblia que não havia ninguém que excedesse a Saul em beleza. Ai, 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 ai. Em termos de beleza, altura, força, não tinha ninguém. O cara era um top model, era um galã da Rede Globo. Era um galã de novela. Saul era um camarado alto, um cara apresentável. Olha, só tem um detalhe. Eu vou ler o texto para me fazer aqui uma pequena comparação com o apóstolo São Paulo, pois os mesmos eram da mesma linhagem, benjamitas, e tinham os mesmos nomes. A palavra de Deus diz assim: havia um homem de Benjamim, rico e influente. Então não era uma pessoa qualquer, uma pessoa de destaque na sociedade israelita da época. Benjamita, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, a pequena genealogia, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Áfia. Ele tinha um filho chamado Saul. Jovem, de boa aparência, sem igual entre os israelitas. As moças, certamente, na época, deveriam ficar se babando por Saul, pela sua beleza, pela sua compostura física. Os mais altos batiam nos seus ombros. Olha isso, ele era alto e ninguém excedia esse rapaz. Pois bem, quando a gente observa a vida de Saul, a sua compostura física e a de São Paulo,
Eu percebo, eu imagino que Paulo entraria dentro de um balaio e se escondia de vergonha, timidez, inferioridade física. Paulo e Saul, os mesmos tinham o mesmo nome, a mesma tribo de Benjamim, eram benjamitas. Saul, ele exibia seu porte físico. Seu porte físico, conforme falamos. Paulo exibia o poder do Espírito. E é aqui que reside a diferença na vida das pessoas. O poder do Espírito. Saul tinha força, tinha um físico, uma atração pessoal que deixava as mulheres loucas, que deixavam as jovens a formarem grupos e começarem a conversar sobre o moço que passava cuidando das jumentas do seu pai. Já o apóstolo São Paulo, ele não tinha uma aparência assim. Saulo de Tarso era um homem completamente distinto. Enquanto Saul era um cara distinto no seu físico, um top model, um galã de Hollywood, um astro dos cinemas, a aparência de Paulo era débil, sem expressão, um cara simples. Observe aqui em 2 Coríntios, no capítulo de número 10, e o versículo 10, o que diz a palavra. E os coríntios foi quem delineou o apóstolo São Paulo dessa forma. Ele diz aqui, pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes. Não tinha físico, não tinha beleza, mas tinha poder na palavra. Quando abria sua boca, o Espírito de Deus dizia, agora é comigo, Paulo. E a Bíblia diz, mas ele pessoalmente não impressiona. Ele pessoalmente não impressiona. E a sua palavra é desprezível. Por quê? Porque as pessoas tinham comichão nos ouvidos. Não davam crédito à verdade que liberta. E todas as pessoas que não estão de acordo com a verdade de Deus não conseguem ouvir a palavra de Deus. Tem comichão nos seus ouvidos. E os coríntios eram carnais. Era o exemplo de Saul. Tinham status sociais. Mas Paulo não tinha beleza, mas tinha poder, tinha graça, tinha unção divina. E aqui foi o erro de Israel. Deixou de seguir a Jeová para se submeter a um homem bonito, de estatura enorme. Segundo os comentaristas, Saul tinha 2,13 metros de altura, 7 pés de altura. E isso, Paulo seria desclassificado no primeiro desfile. Mas os israelitas preferiu um monarca de aparência do que ser regido
pela teocracia divina. Há outros pontos interessantes para nós concluirmos. No próximo conteúdo estaremos falando sobre as particularidades de Saul. Mas algo interessante que nós anotamos aqui é justamente a reputação de Samuel, que eles alegaram ser já velho. Mas observe aqui na palavra do Senhor, no capítulo de número 9 e o versículo de número 6, o que a Bíblia diz sobre um homem rejeitado pelos israelitas. A Bíblia diz assim: nessa cidade mora um homem de Deus. Como é triste quando as pessoas tiram do seu contexto, da sua igreja, do seu grupo, um homem de Deus. Troca um homem de Deus por um falso profeta, porque o cara é um orador espetacular, porque o cara é um popstar. Substitui o homem de Deus porque a velhice chegou, não serve mais. Querem um camarada que gosta de rodopiar, de falar, de pregar e não contextualizar sua mensagem com as Escrituras. Pega um versículo sem contexto, abre a boca e o que vier eles metem para frente, e o povo gosta de movimento, não do poder do Espírito Santo. Substitui um homem de Deus por um monte de lixo, de falso profeta. E as igrejas estão assim, entupidas de popstar, nos cartazes da vida, nos outdoors da vida. É a primeira coisa que eles querem. Pode analisar quando acontece um evento de jovem, de circo de oração, de ministério, aparecem os cartazes com os popstars, um mais bonito do que o outro. Não passa disso, porque poder de Deus não tem. Substitui um homem de Deus por lixo. E muitas igrejas estão sendo regidas por mercenários avarentos, cujo ventre nunca enche. E o povo não lê a Bíblia, ainda abre a boca e fica glorificando. Oh, que lindo! Deus falou comigo hoje. Falou o quê? Deus fala com o crente quando ele abre a Bíblia e começa a ler. É a única forma que Deus fala com o seu povo, com sua igreja. Nesta cidade mora um homem de Deus, que é muito respeitado. Aqui está o nível de relacionamento desse velho de cabelos brancos com Deus. Tudo que ele diz acontece. Vamos falar com ele, talvez ele nos mostre o caminho a seguir. E aí você, o que você acha disso? Esta era a reputação de Samuel. Veja como ele era chamado naquela época. Um homem de Deus. É interessante que o termo para profeta naquela época, eles chamavam de ovidente. E Samuel, como homem de Deus, profeta de Deus, era conhecido como o vidente da região. Quando as pessoas iam consultar a Deus, iam na casa de Samuel. No capítulo 9, o versículo 9, a Bíblia diz assim: antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos ao vidente, pois o profeta de hoje era chamado de vidente. E assim, o velho rejeitado pelos israelitas
se comportava, a sua relação com o Deus eterno era esta. Mas eles não queriam mais, cansados de um velho, acusando seus filhos, acusando a um homem de Deus que levou Israel no caminho espiritual, desde quando Eli e seus 2 filhos foram mortos, que destruíram a reputação do sacerdócio, desde que Samuel foi entregue por Ana, que recebeu de Deus e deu a Deus, até a sua velhice, manteve a sua postura de um homem de Deus. E olha o grau, o nível de aproximação que tinha Samuel com Deus. Olha aqui no versículo 15 e 16 do capítulo 9. Olha o que diz a palavra de Deus com relação a um homem rejeitado pelos israelitas. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel. Conforme veremos, Saul estava indo pelas regiões onde Samuel morava. E Deus rapidamente desceu e revelou isto a Samuel, que Saul haveria de passar por ali. Este era o nível de relacionamento desse velho de cabelos brancos com Deus. Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Esta era a situação, as circunstâncias em que Deus preparou o primeiro monarca de Israel. E o povo clamava, e aquele clamor, aquelas queixas, chegou até Deus. Ah, vocês querem um rei? Vocês estão cansados de mim? Então vou dar um rei para vocês. Analise as circunstâncias em que o primeiro rei de Israel foi encontrado, foi ungido. Situações lamentáveis. Deixaram de serem guiados por Deus, por meio de um homem de Deus, de um profeta de Deus, para colocar o primeiro trono e o primeiro popstar, o primeiro monarca. Escolheram pela beleza física e não pelo poder do espírito. Escolheram pela altura, pelo poder aquisitivo de famílias ricas. No próximo conteúdo, estaremos, portanto, analisando as particularidades do primeiro monarca de Israel. Samuel prepara tudo isto, vive seus últimos dias, cumpre a sua missão e entrega, portanto, Israel como uma monarquia que se estenderá por muitos anos. Deus lhe abençoe. Não deixe, portanto, de nos ajudar se inscrevendo em nosso canal, deixando seu joia. E assim, nós vamos, na medida do possível, trazendo até você, do Gênesis ao Apocalipse,
a Bíblia Sagrada analisada. Fique na paz, em nome de Jesus Cristo. Nos deixe de orar por nós. Preciso das orações. Preciso muito das orações. Só Deus sabe o que estou atravessando para me manter nessa postura de um servo de Deus. Ore que Deus venha operar em particularidades da minha vida. Eu muito preciso e careço das orações dos santos. Deus o abençoe.